Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho fazer uma exposição um pouco mais abrangente sobre essa obra Escravos Cristãos e Senhores Muçulmanos do Robert C. Davis. Tá? Há um vídeo anterior de apresentação e aqui eu gostaria de fazer esse vídeo um pouco mais extenso para que eu pudesse fazer a leitura de algum trecho, né? Alguma exposição para poder também mostrar para vocês o que vocês vão encontrar aqui nessa obra. Bom, então é o seguinte, como eu disse no anterior, eu vou reiterar, o Robert C. Davis é historiador e professor emérito da Ohio State University, PhD em História do Mediterrâneo e da Itália renascentista pela Universidade Johns Hopkins. Publicou 6 livros e inúmeros artigos ligados a esses valores e a essas questões culturais do Mediterrâneo relacionados ao século XVI e XVIII. Bom, aqui já tem um ponto muito interessante, né? Que é o seguinte, o que ele diz na contracapa do livro é: os historiadores vêm ignorando há décadas a existência da escravidão branca. A maior parte das pesquisas feitas na área, pautadas certamente pelos paradigmas e dogmas ideológicos que tomaram conta dos ambientes universitários do mundo a partir de meados do século XX, reforçam o estereótipo do opressor branco e do negro oprimido. Qualquer um que diga hoje que a escravidão branca chegou a proporções tão significativas quanto as da escravidão negra será invariavelmente taxado de supremacista branco e revisionista histórico. No entanto, quem quer que leia até o fim o estudo do Robert Davis, um dos acadêmicos mais respeitados na área, chegará à inevitável conclusão de que a escravidão branca por parte dos muçulmanos é um fato histórico amplamente documentado. Como eu disse no vídeo anterior, a escravidão, independente de onde seja, da forma que seja e por quem seja feita, ela é reprovável. Porém, o que acontece é, como está dito aqui, muitas pessoas ignoram que brancos também foram escravizados por muçulmanos. E aqui, esse estudo do Robert Davis, ele está abordando regionalmente. Ele está falando do Mediterrâneo, na costa da Berbéria e na Itália, de 1500 a 1800. Então, esse é um estudo direcionado, fundamentado para essa região, tá? O que não quer dizer que não houve escravidão de brancos em outras regiões, em outros períodos, tá? O ponto é, muitas das vezes é sonegada a informação, né, ou é suprimida a proporção ou a forma que foi realizada a escravidão, perdão, dos brancos, também aqui no caso desse livro, pelos negros, tá? Muçulmanos. Bom, então, ah, no vídeo anterior eu expliquei que essa obra está dividida em 3 capítulos, perdão, em 3 partes diferentes. Então ele vai começar a falar sobre a escravidão, a quantos escravos, a captura e a comercialização, e nesse âmbito ele vai fazer uma diferenciação entre a forma de captura e comercialização feita pelos europeus, predominantemente ali portugueses, né, e o envio dos escravos para o Atlântico, e a forma e a finalidade da escravidão realizada por esses muçulmanos ali, principalmente da região da Berbéria e da Itália, tá? Ele vai falar sobre o trabalho escravo, a vida do escravo, né, sobre as condições da vida do escravo, a frente interna, né, as estratégias que foram utilizadas na tentativa de resgatar parte dessa população que era escrava ali, e aí pelos governos, os estados ali da Itália, enfim. E no final, ele vai trazer o ponto que se chama do celebrando a escravidão. E também, é claro, há apêndices, tá? Mas o livro em si é dividido em 3 partes. Nos apêndices vão constar lista de imagens e tabelas, conversões monetárias, exemplos de preços, tabelas, bibliografias e índice remissivo. O que eu gostaria de dar ênfase nesse vídeo, que eu não fiz no anterior, é ler um trecho sobre as condições dos escravos, tá?
nas galés, ou seja, nos barcos dos corsários, lembrando que naquele período ah, os escravos atuavam nos remos ali das embarcações. Enfim, ó, esse trecho está principalmente a partir, eu vou ler, ele é um trecho mais longo, mas eu vou ler a partir da página 130. A vida do escravo de uma galé corsária era considerado um verdadeiro inferno na terra para aqueles pobres coitados. E apesar dos esforços de estudiosos recentes em querer subestimar tal experiência, ao alegarem que as condições nessas galés eram pelo menos condizentes com os padrões da época encontrados nos navios cristãos, não se pode negar que esta foi uma das formas de trabalho escravo mais cruéis jamais implementadas. E aqui ele traz a citação, né, do Friedman Christian Captives, Mezzogiorno e Pirateria. Essa referência aqui desse Friedman. Que, dependendo do tamanho da galé, 3, 4 ou 5 escravos ficavam incumbidos de um remo, embora até as embarcações menores normalmente precisassem de 4 homens para manejar os enormes remos. Mais aqui uma citação do Morgan, A Story of Algiers. Isso fazia com que seus movimentos ficassem extremamente restritos. Abre aspas. Éramos então violentamente algemados, protestou Thomas Sanders, de tal forma que não podíamos alcançar os pés com as mãos, nem colocar um diante do outro, e todas as noites eles conferiam nossas correntes 3 vezes para ver se estavam bem presas e justas. Fecha aspas. O único movimento possível era o de percorrer o próprio banco. Quando o navio estava parado, os escravos que queriam fazer suas necessidades podiam se deslocar até uma abertura na lateral do casco próximo ao seu barco, conhecida como borda, arrastando-se com um pedaço de corrente e, eventualmente, passando por cima de seus companheiros adormecidos. Abre aspas, a única liberdade que nos dão nas galés, recorda Louis Marot, é ir a esse lugar quando necessário, fecha aspas. Porém, ao que parece, muitos dos escravos encontravam-se demasiados exaustos ou desalentados para tanto, pelo que acabavam simplesmente se emporcalhando onde estavam sentados. A consequente pestilência, admitido por muitos comentaristas, era simplesmente indizível, mas além dos vapores a que eram submetidos, os galeotes acorrentados também eram fustigados por ratos, pulgas, percevejas e outros parasitas. Esse galeote é a expressão utilizada para esses escravos, para os escravos, para nomear esses escravos que remavam nas galés. Como vestimenta, os galerianos geralmente contavam apenas com um curto par de calças de linho para cobrir a sua vergonha. Não recebiam camisas para proteger as suas costas nuas da chuva ou do sol. Por isso, segundo Knight, a pele causticada se desprendia de suas costas. As rações a bordo eram escassas, embora quanto exatamente cada galeoto tivesse à sua disposição, parece ter variado de navio para navio, talvez com algumas melhoras ao longo do tempo. O escravo Frei Diego Aedo escreveu nos anos de 1580 que todos os dias a bordo era concedido aos remadores, abre aspas, não mais do que algumas migalhas de pão, 2 ou 3 biscoitos de marinheiros sujos e quase estragados, além de um pouco de vinagre diluído, fecha aspas. Mascarenhas, nos anos de 1620, menciona 2 punhados de biscoito preto por dia e nada mais, fecha aspas. Contudo, por volta dos anos 1700, as coisas parecem ter melhorado e Joseph Morgan escreveu que, junto com a sua insuficiente porção de sequilho, os galiotes também chegavam a receber de vez em quando uma tigela de mingau feito do seu triguilho mais grosseiro, além da mistura de água e vinagre de sempre, com algumas gotas de azeite boiano. Há pouco tempo,
Ellen Friedman afirmou que essas rações eram praticamente iguais às fornecidas aos marinheiros ou soldados, quer renegados, quer muçulmanos, das mesmas galés, e parece que essa informação procede. A constante preocupação de todos os reis era manter a sua embarcação mais leve e ágil possível, e por isso levavam menos que o mínimo necessário de comida, água e roupas. Não obstante, se um capitão tivesse a intenção de atrair corsários suficientes a bordo que realizassem o seu trabalho de forma adequada, ele tinha de fazer algumas concessões aos homens livres em termos de rações e do direito de às vezes saquear alimentos no litoral. Apesar de tudo, deve-se ter em mente que, ao contrário dos escravos, os marinheiros e soldados livres numa galé podiam trazer seus próprios suprimentos. Eles, de fato, contavam com isso, a fim de complementar o precário cardápio. Tudo leva a crer que o pior de tudo para os escravos não era a parca alimentação, nem as péssimas condições de trabalho, mas a privação de sono. Sem ter o espaço para deitar direito, os bancos a que ficavam acorrentados tinham por volta de 30 centímetros de largura, 4 palmas segundo Mascarenhas. Eles precisavam dormir como podiam enquanto permaneciam sentados. Abre aspas, 5 escravos sentados de quina, sem poder sequer se virar. O travesseiro deles era o banco, e a sua posição curvada ficando sem muito espaço para esticar as pernas. Fecha aspas. Se os reis do barco mandassem, os galerianos eram obrigados a remar, mesmo quando ingeriam suas parcas refeições, e nas circunstâncias normais de propulsão do navio, tinham sorte quando conseguiam fazer uma breve pausa para dormir, abre aspas, 1 hora em 12, e a mesma coisa à noite. Foi a experiência de Knight quando uma metade rema, a outra cochila. Na verdade, Knight culpava a exaustão e a absoluta privação de sono para levar os muitos galeotes a um estado que chamou de êxtase contínuo, pois nenhuma das duas era superada pelo sol que castigava suas costas despidas e uma sede com frequência se tornava tão extrema a ponto de levar alguns remadores a beber água do mar. E por aí ele prossegue falando das surras que eram dadas nos escravos, né? O quanto a maioria desses escravos faziam de tudo para que não fossem levados nesses barcos, sabendo que a morte era uma possibilidade alta, quase certeira em algumas determinadas ocasiões. E assim, pessoal, esse tipo de relato percorre o livro inteiro, tá? Com citação de outros padres, citações, como eu disse no vídeo anterior, de escravos que pagavam escribas para que escrevessem para suas famílias. Enfim, quem então tem interesse em, digamos, buscar uma introdução nesse assunto sobre a escravidão dos brancos, esse livro é extremamente interessante. Escravos cristãos, senhores muçulmanos. Eu deixarei aqui na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir a obra no site da Vida Editorial e um cupom de desconto que pode ser aplicado no momento da compra, tá? Espero que vocês tenham gostado, que possa ter trazido alguma informação importante, interessante para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.